Olá, tudo bem? Olha, hoje vim aqui com uma ideia de vídeo diferente, uma proposta para o Natal, para a noite de Natal, que também pode ser adaptado à passagem de ano. Eu comecei por limpar a pele e hidratar, o passo normal, né, da maquiagem. Comecei primeiro por hidratar para deixar o creme e agindo na pele, também é uma dica fiz para vocês. Depois passo para a sobrancelha, uso sempre uma sombra próxima ao tom da sobrancelha da cliente, né? Para não ficar muito marcada e não deixar desproporcional ao rosto dela, não ficar natural. E eu tentei não desenhar muito, simplesmente reforcei o tom da sobrancelha dela, não mudei o modelo da sobrancelha, que é para ficar uma sobrancelha mais natural, uma maquiagem mais natural. Vou esfumando bem e passo a seguir para o corretor. Eu vou corrigir toda a pálpebra, que eu quero que a sombra apareça bem. Então é um passo importante, ver que ela não tem muita olheira, aliás não tem nada, né? Mas passo que é para a sombra ficar o mais clara possível, o mais nítida possível, tá bem? Pra gente trabalhar bem as cores. Distribuo em toda a pálpebra e já vou contornando a sobrancelha, mas não modelo ela, não desenho. Sigo o formato dela natural. Depois espalho bem o corretor com uma esponjinha, que é para não ficar aquelas bolinhas quando for passar a sombra. E selo com pó translúcido da Mary Kay. Já todo mundo sabe que eu adoro esse pó, porque fica bem aveludada a pele. E vou passar para a sombra. Com a pálpebra já preparada, aplico a sombra mais clara, aquela sombra de transição, e esfumo bem. Como o olhinho dela é pequeno, eu passei em toda a pálpebra, porque essa sombra que eu vou fazer, ela fica mais bonita assim, toda a pálpebra. Puxo, esfumo bem. Eu costumo fazer o que eu faço num olho, faço no outro, que assim não me perco no meio do trabalho. Há muita gente que faz um olho primeiro, depois o outro. Vocês escolhem aí a maneira de fazer. Vê que eu esfumo bem, levanta a pálpebra para esfumar, para não ficar marcado. E não se preocupe, foi pro lado, tá bem? A sombra, depois a gente limpa ali os cantinhos. E depois eu vou mudando o pincel também. Uma dica fixe para quem já tá querendo dar um passo a seguir a maquiagem. Compre pincéis de vários tamanhos, uns mais fofinhos para esfumar bem os cantinhos, que isso dá um resultado bem interessante. Depois eu volto a reforçar a sombra de transição mais próxima à sobrancelha e venho com o corretor, que é para passar uma sombra mais clara no cantinho. Isso é um bom truque. Você aplica um pouquinho de corretor e fala para cliente ou em você mesmo olhar para cima, olhar para o lado, que é para fazer a marcação. Tiro essa divisão, né? Desfaço a divisão do corretor com a sombra e depois venho aplicando a sombra ou mentira, eu apliquei o pó translúcido aí. Mas a seguir aplique a sombra ou o brilho que vocês quiserem, né? Que essa parte já está preparada, já está mais clara, vai pegar melhor o pigmento. A seguir passo para o eyeliner. Esse eyeliner é muito bom, ele é bem pretinho. Para quem está começando, eu sugiro um mais líquido, porque esse ele é bem cremoso, bem gel. Então dá mais trabalho, não digo trabalho, mas é mais difícil trabalhar com ele, tá bem? E se vocês seguirem esse passinho, passar no meio primeiro, depois faz o biquinho e no final o cantinho, eu acho que sai mais fácil na hora de fazer o eyeliner. Pelo menos assim vai ter um passinho para fazer para ir treinando, né? Depois eu reforço ali a divisão da sombra mais clara. E para disfarçar aquela parte ali do corretor, eu venho com um pincel lápis e passo bem rentinho a sombra, para ficar mesmo aquela divisão disfarçada. Novamente com o eyeliner. Como o olho dela é bem pequenininho, eu não passei um eyeliner muito grosso, tá bem? Passei um mais fininho.
passo a máscara de pestana, que é já a preparação para a pestana postiça. Agora vamos aplicar as benditas, né? As pestanas postiça. Essas pestanas são da Primark, são individuais. A cola eu usei, não me lembro, vou pôr aqui o nome da cola. Mas essa cola, ela é transparente, ela fica branquinha assim, mas quando seca ela fica completamente transparente. E eu gosto muito dessas pestanas para as clientes, porque imagina estar num evento, se cair uma, não vai fazer tanta diferença, né? Então é muito boa para trabalhar. Vou aplicando uma a uma, vou vendo onde que é preciso mais. E depois dá pra gente brincar, dá pra pôr uma pestana maior no cantinho do olho, fazer um olhar mais puxado. E aí depois é com gosto e com o tipo de rosto da pessoa, né? Passo já para a pele, aplico esse primer. Esse primer vai ajudar a uniformizar o tom da pele. Vai ajudar a cobrir já um pouquinho das sardinhas. E vai hidratar. Esse primer é bom porque ele já vai dar. A gente já tinha hidratado antes, mas esse vai reforçar um pouquinho. E como a minha intenção é cobrir as sardinhas e os biquinhos, mas não deixar a pele carregada. Por isso que eu faço essa misturinha, Sephora e Mary Kay. São duas bases de excelente qualidade. Vai cobrir, vai chegar a esse ponto que eu quero, mas não vai deixar a pele dela carregada ao ponto de olhar e falar, puxa, ela tá cheia de base. Mas vai cobrir e vai deixar um rosto mais uniforme. Aplico bem a base, espalho. Cuidado para não estragarem a sobrancelha, que eu volta e meio faço isso. Esse pincel é da Mary Kay também. É um excelente pincel. A primeira vez que eu usei ele, não dei assim grande valor, mas olha, tô apaixonada. Depois passo por corretor. O corretor é da Catrice. É um corretor muito barato, com uma boa qualidade. Se você selar bem, ele vai te durar o dia inteiro. Então, eu aplico embaixo dos olhos, faço o triângulozinho e espalho com a esponjinha. Espalho bem, para não acumular produto, né? Mas passo bem rentinho aos olhos, tá bem? Para não ficar aquela divisão. Depois, vou selar com meu pó translúcido da Mary Kay. Não tenha dó de aplicar. Quando você vê o pó saindo da pele, esse é o ponto. Então, esse produto não tenha dó. Aplique em todas. Se quiser aplicar no rosto todo, pode aplicar, tá bem? Eu só aplico na zona do corretor. O contorno eu vou começar com essa base da Dior. Que essa base é muito boa, ela seca bem rápido. Então eu tenho que ir passando e espalhando bem rápido, porque ela seca e pronto, e não sai mais. Vou espalhando com a esponjinha, já dando aquele primeiro toque do contorno. Como ela ficou muito branquinha, temos que dar aí cor no rosto dela. Espalho bem, puxo para dentro do cabelo. Não esqueça do pescoço, tá bem? Vai até quase ao queixo, que é para dar aquela sombra do rosto natural. Né, modelo? Depois, venho com pó. Esse pó é o da Benefit. Eu uso muito, gosto para quem é mais branquinho, ele fica muito bem esse pó. E vou meio que selando já aquele primeiro passo que a gente fez, né? Depois faço o nariz. Podem ver que as pestanas já não aparece nada da cola. Então desaparece por completo. Vou concluir o olho, faço exatamente como eu fiz em cima. Começo com a sombra mais clara. Pode puxar um pouquinho para baixo, não tenha medo, não precisa passar muito rentinho aos olhos. Eu, por acaso, gosto muito de fazer assim, que parece que abre o olho, então fica muito bem. Mas só a primeira sombra também, né? Não passa a mais escura, porque depois não fica bonito. Depois passo um mais escuro e concluo, não com eyeliner, mas sim com sombra preta. Vou puxando. Ela tá vendo se tá bonito. Tá bonito, sim.
Depois, o que eu faço? Venho com uma sombra mais clara, mais cintilante e passo. Isso não é o iluminador. E vou passar a água termal. A água termal ajuda a selar o rosto, ajuda a sombra penetrar melhor na pele e dá um brilho espetacular. Vou concluir com batom vermelho. É Natal, né? Eu sempre tive muita dificuldade em passar o batom. Então eu aprendi muito a corrigir. Eu passo e com o mesmo pincel que a gente usa para passar o corretor, aquele chanfrado, eu vou corrigir a boca. Assim valoriza a cor do batom, sabe? Olha, corrigindo, vê como tá bem tortinho embaixo. Vou passando o corretor. Depois de já ter corrigido tudo, eu venho com a esponjinha novamente e selo aquilo. Que passou o corretor, temos que selar com pó. Esse foi o resultado. Essa foi a minha sugestão de maquiagem. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima!